Fala galerinha da internet, tudo bom? Vocês aqui é o professor Alessandro Corrêa, do canal SOS Matemática Online. Conforme meus alunos aí do Colégio Azevedo me pediram, vamos fazer uma revisão que serve não somente para o Colégio Azevedo, mas para como todos os meus alunos aí do canal, ok? Hoje nós vamos abordar uma revisão do 8º ano, a parte de geometria, tá? Que vai cair nossa P2. E essa parte de geometria nós vamos falar especificamente de retas paralelas cortadas por transversais e do estudo sobre triângulos, tá? Principalmente em relação a lados e a ângulos de triângulos. Vamos lá. O primeiro assunto que a gente vai ver aqui vai falar sobre retas paralelas cortadas por transversal, tá? Nesse caso aqui eu tenho duas retas paralelas, as retas R e a reta S, que está sendo cortada por a reta transversal T. Observe o seguinte: quando eu faço esse corte, essa reta transversal, eu formo 4 ângulos aqui embaixo, aqui em cima, e 4 ângulos aqui embaixo. E para cada par de ângulos, comparando de cima com o de baixo, eles recebem nomes específicos. Vamos ver agora o primeiro aqui. Olha só, colaterais internos. Quando eu falo colaterais, significa que estão do mesmo lado. E quando eu falo interno, significa que estão na parte interna. Essa parte aqui do miolo é a parte interna. Se eu colocar qualquer ângulo daqui para cima, vai ser a minha parte externa. E qualquer ângulo daqui para baixo também vai ser a minha parte externa. Então eu falo que 1 e 2 eles são colaterais internas, porque são colaterais porque estão do mesmo lado. Os dois estão do lado direito. E internos porque estão na minha parte interna. 3 e 4 também são colaterais internos. Observe que os dois estão na parte interna, ok? E os dois estão também do mesmo lado. Nós temos também os colaterais externos. Colaterais externos, como já falamos, colaterais significa que estão do mesmo lado. O 1 e o 2 estão do mesmo lado? Sim. Então eles são colaterais. Mas por que eles são colaterais externos? Porque eles são do mesmo lado e os dois estão na parte externa. Já vimos que daqui para cima e daqui para baixo significa a minha parte externa. E esse miolo, como eu já vi no exemplo anterior, representa a minha parte interna. Observe que eu não tenho nenhum ângulo na parte interna. O 1 e o 2 estão na parte externa, assim como o 3 e o 4 também estão na parte externa. Ok? Vamos lá. Alternos externos. Quando eu falo alternos, significa que estão de lados alternados. Observa o ângulo 1 e o ângulo 2. O ângulo 1 está para o lado direito e o ângulo 2 está para o lado esquerdo. Então, eles são alternos. Por que eles são alternos externos? Porque os dois estão na parte externa. E o exemplo 3 e 4 também são ângulos alternos externos. Alternos porque estão de lados alternados, e externos porque os dois estão na minha parte externa. Agora, alternos internos. Alternos vem o quê? De lados alternados. Então, ó, 1 e 2, que está de vermelho aqui, eles são alternos, tá? Só que eles são alternos internos, porque já vimos que essa parte aqui central representa a minha parte interna. Mesma coisa acontece com o 3 e o 4, que está pintado de azul aqui. Eles são alternos porque estão de lados alternados. E são internos porque os dois estão na parte interna. Ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são aqueles que ocupam posições correspondentes. O que significa posições correspondentes, professor? Olha só. Observe esse ângulo 1. Ele está na parte de cima do lado direito. E aqui embaixo o ângulo 2, também ele está na parte de cima dessa reta e do lado direito. Vamos fazer junto aqui alguns exemplos aqui. Se eu chamar aqui de ângulo 3, qual vai ser o correspondente de 3? Só que nessa reta aqui de baixo, vai ser esse aqui, que eu vou chamar de 4. Por exemplo, se eu fizesse um ângulo aqui e chamasse de 5, qual seria o correspondente aqui em cima? Seria esse, que eu chamaria de 6. Se eu chamasse esse ângulo aqui de 7, qual seria o correspondente aqui embaixo? Esse aqui, que seria o 8. Ok? Vamos lá. Ângulos opostos pelo vértice. Como o próprio nome diz, são os ângulos, né, que eles são opostos pelo vértice. Olha só, o 1 e o 2. O vértice é a origem desse ângulo. Observe que um está para esse lado e o 2 está para esse lado. Mesma coisa acontece com esse ângulo aqui, o 3 e o 4. Está cada um para um lado, eles são opostos pelo vértice.
Observe que o vértice é comum aos dois. E esses ângulos já sabemos que eles são congruentes. Então essa primeira parte foi uma parte teórica, para a gente saber a nomenclatura de cada ângulo, tá? Isso é importante. Vamos ver agora um exercício aqui. Esse exercício ele pede você calcular o valor de x. Então ele dá esse ângulo aqui, dá esse ângulo e manda você calcular o valor de x. Logo de cara você observa, se eu fosse perguntar o nome desses ângulos, você veria que eles são colaterais e externos, tá? Mas vamos analisar a abertura de cada ângulo. Esse ângulo aqui, ele tem uma abertura de um ângulo obtuso, e esse ângulo aqui tem a abertura de um ângulo agudo. Logo de cara, não tem como você falar que eles são iguais. Então, você pode afirmar o quê? Que esses ângulos são suplementares. Professor, o que são ângulos suplementares? São ângulos que a soma é igual a 180 graus. Ou seja, se você somar esse ângulo aqui mais esse ângulo aqui, essa soma tem que dar 180 graus. Então, você coloca aqui, ó, o ângulo lá de cima é 3x mais 40. 3x mais 40, mais esse ângulo de baixo mede x mais 20. E essa soma, como eles são suplementares, tem que ser igual a 180 graus. Letra para um lado, número para o outro. 3x mais x vai ser igual a 4x. 40 mais 20 vai ser igual a 60. E vou repetir aqui o 180. Esse 60 ele é positivo. Quando eu inverto o lado, eu também tenho que inverter o sinal. Então vai ficar 4x é igual a 180 menos 60. 180 menos 60 vai dar 120. 4x é igual a 120. Esse 4 está multiplicando. Quando eu passo para o outro lado, eu passo ele dividindo. 120 dividido por 4 vai me dar um valor de x igual a 30 graus. Observe que se você for substituir esse 30 graus que você achou de resultado aqui, 30 mais 20 vai dar 50 graus. 3x, como x é 30, vai dar 90, tá? Mais 40. Isso aqui vai dar 130 graus. Observa que você acertou essa questão, porque se você somar 130 mais 50, essa soma vai ser igual a 180 graus. Vamos lá? Dois ângulos alternos internos são expressos por x sobre 2 mais 45 graus, x sobre 3 mais 50 graus. Já fiz o desenho aqui para simplificar o nosso cálculo, ok? Vamos colocar esses dois ângulos aqui dentro da minha figura aqui. Ele fala que são alternos internos, ou seja, alternos que estão de lados alternados. Interno porque os dois estão aqui na minha parte interna. Então, vou colocar aqui, ó, x sobre 2 mais 45, que foi o ângulo que eu forneci aqui. E esse ângulo eu vou colocar aqui, ó, x sobre 3 mais 50 graus. Observe o seguinte, no outro exemplo, eu fiz que a soma é igual a 180 graus, mas no outro exemplo, eu tinha um ângulo obtuso e um ângulo agudo. Agora, observe esses dois ângulos aqui, os dois ângulos são agudos. Então, não posso falar que a soma dá 180, mas eu posso afirmar com certeza absoluta que os dois são congruentes, os dois são iguais. Então, eu posso montar a minha expressão aqui, ó, que x sobre 2 mais 45 graus, que é esse ângulo aqui de cima, tem que ser igual a esse ângulo aqui de baixo, x sobre 3 mais 50 graus. Quando acontece isso, o aluno fica doido, né? Porque eu vou ter que utilizar MMC. Sempre que eu tenho fração, eu tenho que utilizar o MMC. Eu coloco aqui sobre 1 e coloco aqui sobre 1. O MMC entre 2 e 3, vamos recordar aqui, ó, 2 e 3. Divido por 2 vai dar 1 e 3. Divido por 3 vai dar 1 e 1. A multiplicação agora de 2 vezes 3 vai ser igual a 6. Esse é o resultado do meu MMC. Aqui embaixo eu vou colocar o valor que eu tenho que multiplicar para chegar até a 6. 2 eu tenho que multiplicar por 3. 1 eu tenho que multiplicar por 6. 3 eu tenho que multiplicar por 2. E 1 eu tenho que multiplicar por 6. O que eu faço com esses números? Eu multiplico com os de cima.
tá? Então sempre vou multiplicar com os valores aqui de cima. E depois que fizer isso, eu vou eliminar os meus denominadores. 3 vezes x vai ser igual a 3x. 6 vezes 45 vai ser igual a 270 graus. 2 vezes x vai ser igual a 2x. 6 vezes 50 vai ser igual a 300. Letra para um lado, número para o outro. 3x menos 2x, que eu passei para cá invertendo o sinal, é igual a 300, que já estava aqui, menos 270, que eu vou inverter o lado e inverter o sinal. 3x menos x vai ser igual a x. E 300 menos 270 vai ser igual a 30 graus. Tá aqui, como ele só queria o valor. Não, nesse caso não, né? Calcule o valor da soma dos ângulos. Olha só, já ia passar batido. X é igual a 30 graus. O que que falta fazer aqui? Olha só. Vamos pegar esse valor de x e colocar aqui, ó. 30 dividido por 3 mais 50 graus. 30 dividido por 3 vai ser igual a 10. E 10 mais 50 graus vai ser igual a 60 graus. Tá? Então esse ângulo aqui de baixo mede 60 graus. Como os dois ângulos são congruentes, eu posso observar que aqui também vai dar 60 graus. Ah, professor, pode fazer a conta? Pode. No lugar do x, coloca o valor que eu achei aqui, ó, de 30 graus. 30 dividido por 2 mais 45. 30 dividido por 2 vai ser igual a 15. E 15 mais 45 vai dar o mesmo valor que eu achei do outro lado, que é 60 graus. Como ele pediu a soma dos ângulos, ó, a pergunta dele é a soma dos ângulos. Então você vai pegar esse lado aqui que mede 60, mais esse lado aqui que mede 60, e essa soma vai ser igual a 120 graus. Ok? Vamos lá. Vamos bater um papo agora aqui sobre triângulos, tá? Essa questão fala o seguinte: sabendo que o triângulo ABC possui perímetro igual a 54 centímetros, calcule a medida do seu maior lado. Eu tenho um lado que mede x mais 1, um lado que mede x mais 2 e um lado que mede x mais 3. Primeiro passo é calcular o valor de x e depois disso calcular o maior lado, que logo de cara você observa que o maior lado vai ser esse camarada aqui. Tudo bem? Ele fala que o perímetro é igual a 54. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou somar todos os lados e vou igualar a 54. Então, vai dar, ó, vamos fazer aqui de cabeça aqui, ó, x mais x vai ser igual a 3x. Vamos somar os números agora. 1 mais 2 mais 3 vai ser igual a 6. Como isso aqui é o perímetro, e ele falou que o perímetro aqui, ó, é igual a 54, vamos resolver essa equaçãozinha aqui. 3x é igual a 54, esse 6 passa para o outro lado invertendo o sinal. 3x é igual a 48, esse 3 passa para o outro lado dividindo, x é igual a 16. Aí o aluno pensa, professor, vou marcar a letra A aqui, ó, 16, facinho. Não, ele perguntou o maior lado. Qual vai ser o maior lado? 16 mais 3, que vai ser igual a 19, que vai ser minha alternativa D, ok? Vamos lá. Questão número 2. Sendo AM mediana do lado BC, calcule o valor de x, sabendo que o perímetro do triângulo é igual a 34. Ó, AM é mediana. Esse segmento aqui, ó, é mediana, tá? Se é mediana, qual é a função de uma mediana? Dividir o lado oposto em duas partes iguais. Então, se esse pedaço aqui, BM, mede x mais 1, com certeza esse lado MC vai medir também x mais 1. Tudo bem? Então, vamos lá. Preste atenção aqui. Ele falou que o perímetro é igual a 34. Vamos somar todos os lados aqui. 2x mais 3x, 5x. Mais x vai ser igual a 7x. Tá ok? Então, 2x, 3x, x e x, 7x. Vamos somar agora os números. 2 mais 1 vai ser igual a 4. E esse valor aqui vai ser igual a 34. 7x vai ser igual a 34 menos 4. 7x vai ser igual a 30.
x vai ser igual a 30 dividido por 7. Não vai dar um valor exato. Então você pega o 30, divide por 7. Como você faz aqui agora? Abaixo 30, né? Qual número chega mais próximo aqui? O 4, que vai dar 4 vezes 7, 28, sobra 2. Não dá para dividir. Coloca um zero aqui e uma vírgula. O número que mais próximo dá para dividir aqui vai ser o 2, que vai dar resto 6, ok? Não dá para dividir, coloca um zero aqui. 60 dividido por 7 vai ser igual a 8. 8 vezes 7, 56, vai sobrar 4. Então, eu vou me preocupar com os alunos aqui até a segunda casa decimal. Mas, normalmente, não deve cair número com vírgula na prova. Então, preste atenção nisso aí, ok? Vamos lá. Analise o triângulo e calcule os ângulos x, y, z e w. Olha só, o mais importante em relação a triângulo, quando a gente trabalhar com ângulos, é você saber aquela propriedade que a soma de todos os ângulos internos de um triângulo sempre será igual a 180 graus. Tudo bem? Então vamos lá. Calcular primeiro o x e o y. Mas antes de calcular o x e o y, preste atenção aqui. Esse ângulo externo aqui é igual a 140. Então, quanto vai medir esse ângulo interno aqui? Ó? Observe que os dois juntos formam um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, esse ângulo aqui vai ser igual a 40 graus. Porque 40 mais 140 dá 180. Agora, vê se eu posso montar essa expressão aqui. Ó. X, que é esse ângulo aqui, mais 20 graus, que é esse ângulo aqui, mais 40 graus. Essa soma vai ter que ser igual a 180, porque ela representa esse triângulo aqui de cima. Ó. X, que é esse ângulo, 20, que é esse ângulo, mais esse ângulo aqui, 40 graus, vai dar igual a 180. Então, x vai ser igual a 180 menos 60, porque 20 mais 40 dá 60, e quando eu passo para cá, eu passo com sinal negativo. Logo, x é igual a 120 graus. Mas observa que o x e o y, os dois são OPV, os dois são opostos pelo vértice. Então, já posso falar também que o y vai ser igual a 120. Tudo bem? Preste atenção agora aqui. O y é igual a 120, eu vou colocar logo aqui o 120. Vamos calcular o valor de z. Z mais esse y aqui que vale 120, mais esse ângulo aqui de baixo que é igual a 50, é igual a 180. Por que é igual a 180, professor? Porque são os ângulos internos de um triângulo. Ó. Z, o y, 120, mais 50 é igual a 180. Logo, z vai ser igual a 180 menos 170. Porque 170, que é 120 mais 50, quando eu passo para lá eu inverto o sinal. Logo, z vai ser igual a 10 graus. Só falta agora calcular o valor de W, que dá para fazer de cabeça, né? Se aqui é 10 graus, gente, qual vai ser o valor de W? W é o que falta para chegar em 180. Se você já tem 10 graus, aqui vai ser igual a 170 graus. Tudo bem? Vamos lá. Fazer a próxima aqui envolvendo o conceito de bissetriz. Sendo AB bissetriz do ângulo A, calcule os ângulos desconhecidos. Então, tem que calcular aqui o ângulo x, y e z. Tá? Qual é a função de uma bissetriz? Dividir os dois ângulos em duas partes iguais. Então, logo de cara, eu já sei o quê? Que o y é igual a x. Né? Vamos lá. Vamos calcular o z aqui. O z é o mais tranquilo. Preste atenção. O z, junto com esse ângulo de 130 graus, os dois têm que dar 180 graus. Então, o z, óbvio, que ele é igual a 50 graus. Tudo bem? Porque, ó, 50 mais 130 dá 180 graus. Vamos calcular agora o x e o y. X mais y, que é esse ângulo aqui, mais 80 graus, que é esse ângulo aqui de cima, mais 50 graus, essa soma é igual a 180. Mas preste atenção. Não tem como você trabalhar com duas letras. Para ver se eu posso falar isso aqui. X mais 80 graus mais 50 graus é igual a 180. Claro que você pode falar isso. Porque eu não falei que isso aqui é uma bissetriz? Então, x é igual a y. Observe que no lugar do y eu repeti o
x, porque eles são congruentes, eles são iguais. X mais x é igual a 2x. 80 mais 50 vai ser igual a 130. E vou repetir esse 180. 2x é igual a 180 menos 130, que eu inverto o lado, inverto o sinal. 2x é igual a 50 graus. Esse 2 eu passo para o outro lado dividindo. X vai ser igual a 25 graus. E qual vai ser o valor de y? Eles não são iguais, eles não são congruentes, né? O y também vai ser igual a 25 graus. Já achei aqui o valor de x e o valor de y. Tudo bem? Vamos lá. Por último aqui, fazer essa última questão aqui, pessoal, gabaritar essa prova, hein? Verifique se é possível formar um triângulo com os lados abaixo. Letra A, 6, 8 e 13. Gente, a regra de condição para formar um triângulo é o seguinte. Ele fala que o maior lado, tá? O maior lado de um triângulo, ele tem que ser menor do que a soma dos outros lados. Tá ok? Primeiro passo, vamos identificar qual é o maior lado. O maior lado aqui é o 13. Então, 13, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Os outros dois lados, um mede 6 e o outro mede 8. 13 é menor que 6 mais 8, que vai dar 14. Isso aqui é verdade? Sim, 13 é menor do que 14. É verdade. Então, qual vai ser a resposta? Sim, pode formar esse triângulo. Vamos ver aqui na letra B, se dá para formar com a letra B aqui com esses lados apresentados. 5, 10 e 15. Vamos pegar o primeiro maior lado. Maior lado, 15. Tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Quais são os outros dois lados? 5 e 10. 15 é menor do que 15? Porque 5 mais 10 vai dar 15. Isso aqui é verdade? Não, isso aqui é falso. Porque 15 é igual a 15, não é menor do que 15. Se é falso, qual é a sua resposta? Não pode formar esse triângulo. Ok, galera? Então, quem gostou aí, curte, tá? Quem não se inscreveu, se inscreva. E eu espero que todo mundo faça uma boa prova. Um forte abraço e fiquem sempre com Deus.